Tudo sobre o amor. Será que você sabe tudo sobre o amor? Quer aprender mais sobre esse tema? Então veja a reflexão de número 77 do livro Tudo sobre o Amor. Lembrando que a primeira terça-feira de cada mês temos reflexão aqui no canal do YouTube Paula Freitas, psicóloga. Foi sua falta que me fez saber o quanto ele é importante. O luto e a tristeza me esmagaram. Eu não sabia o que tinha feito de errado e por mais que eu tentasse, não conseguia consertar as coisas. Nenhuma outra relação curou a dor daquele primeiro abandono, daquela sensação de paraíso do amor. Podemos encontrar o amor pelo qual nosso coração anseia, mas não antes de nos desapegarmos do luto em relação ao amor perdido. Então, para ter clareza, pôr o amor em palavras. Erich Fromm, ele define o amor como uma vontade de se empenhar ao máximo para promover o próprio crescimento espiritual ou de outra pessoa. O amor é o que se faz. Amar é um ato de vontade, é uma intenção e uma ação. A vontade também implica numa escolha. Nós não temos que amar, escolhemos amar. As definições são pontos de partida fundamentais para a imaginação. O que não podemos imaginar não pode vir a ser. Uma boa definição marca nosso ponto de partida e nos permite saber aonde queremos chegar. Justiça, lições de amor na infância. Aprendemos sobre o amor na infância, do nosso lar feliz ou problemático, nossa família funcional ou disfuncional. Essa é a primeira escola do amor. Nada cria mais confusão em relação ao amor no coração, na mente das crianças, do que as punições duras, cruéis, aplicadas pelos próprios adultos que elas foram ensinadas a amar e respeitar. Essas crianças aprendem desde cedo a questionar o significado do amor e a ansiar por ele mesmo quando duvidam que existe. Honestidade, seja uma verdadeira com o amor. Muitas mentiras que as pessoas contam no dia a dia para evitar conflitos ou poupar os sentimentos dos outros. Muitas pessoas aprendem a mentir na infância. De modo geral, começam a mentir para evitar uma punição ou para não desapontar ou magoar um adulto. Assim, elas aprendem que mentir é uma maneira de evitar se ferir e ferir aos outros. Para compreender por que as mentiras masculinas são mais aceitas em nossa vida, precisamos compreender a forma como o poder e o privilégio são concedidos aos homens simplesmente por serem homens dentro de uma cultura patriarcal. O próprio conceito de ser homem, de ser de verdade, deixa tudo subentendido. Quando necessário, os homens podem cometer ações que quebram as regras que estejam acima da lei. A masculinidade patriarcal, ela exige que meninos e homens não só se vejam como mais poderosos, superiores às mulheres, mas que façam o que for preciso para manter a sua posição de controle. Isso é um dos motivos pelos quais homens, bem mais do que as mulheres, usam a mentira como modo de ganhar poder nos relacionamentos. Então, mentira é uma das armas mais poderosas nesse arsenal. Quando os homens mentem para as mulheres, apresentam um falso e terrível preço que pagam para manter o poder sobre nós e a perda da sua capacidade de dar e receber. A confiança é o fundamento da intimidade. Quando as mentiras erodem ali, a confiança, conexões verdadeiras, elas não podem se estabelecer. Para sermos amorosos, precisamos estar dispostos a ouvir os outros de verdade. As mentiras, elas podem fazer as pessoas se sentirem melhor, mas não nos ajudam a conhecer o amor. Compromisso, que o amor seja o amor próprio. Quando o amor, como uma combinação de confiança, de compromisso, de cuidado, de respeito, de conhecimento, de responsabilidade, podemos trabalhar para desenvolver essas qualidades. Ou seja, se elas já forem parte de quem somos, podemos aprender a estendê-las a nós mesmos. Se é importante compreendermos as origens de uma autoestima frágil, também é possível ultrapassar esse estágio, a identificação de quando recebemos uma socialização negativa e ainda criar uma base para a construção do amor próprio.
Viver conscientemente significa buscar estar consciente de tudo que sustenta nossas ações, propósitos, valores e objetivos, para melhorar a nossa habilidade, seja ela qual for, nos comportamentos, de acordo com o que vemos e sabemos. A divisão entre um eu falso, inventado para agradar os outros, e um eu mais autêntico não existe quando cultivamos uma autoestima positiva. Um dos melhores guias para amar a si mesmo é nos dar o amor que geralmente sonhamos em receber dos outros. A espiritualidade no amor divino. O compromisso com a vida espiritual exige que façamos mais que ler um bom livro ou ir a um retiro restaurador. Demanda a prática consciente, uma disposição de unir a forma como pensamos e da forma como agimos. Apesar da pressão massacrante para nos conformarmos com a cultura do desamor, ainda buscamos conhecer o amor. Essa busca em si é uma manifestação do Espírito Divino. A espiritualidade e a vida espiritual nos dão forças para amar. Todo despertar para o amor é um despertar espiritual. Valores. Viver segundo uma ética amorosa, o compromisso com uma ética, ela transforma nossa vida ao nos oferecer em conjunto diferente de valores pelos quais viver. Em grande e pequenas escalas, fazemos escolhas baseadas na crença da honestidade, da franqueza e a integridade, que precisam ser expressas nas nossas decisões, tanto públicas quanto privadas. Quando escolhemos amar, escolhemos nos mover contra o medo, contra a alienação e a separação. A escolha por amar é uma escolha por conectar, por nos encontrarmos no outro. Abraçar uma ética amorosa significa utilizar todas as dimensões do amor, do cuidado, do compromisso, da confiança, reconhecimento, respeito em nosso cotidiano. Só podemos fazer isso de modo bem-sucedido ao cultivar com consciência. Para vivermos a nossa vida em base de princípios da ética amorosa, demonstrando cuidado, respeito, conhecimento, integridade e vontade de cooperar, temos de ser corajosos. Aprender como encarar os nossos medos é uma das formas de abraçar o amor. Talvez o nosso medo não vá embora, mas não ficará no caminho. Aquele de nós que já escolheram adotar uma ética amorosa, permitindo que ela governe o modo como pensamos e agimos, sabemos que ao deixar nossa luz brilhar, atraímos e somos atraídos por pessoas que também mantêm uma chama acesa e não estamos sozinhos. A ganância. Simplesmente ame. A ganância, ela caracteriza a natureza pela busca, porque ela é infinita. E o desejo, ele é contínuo. E ele nunca pode ser totalmente satisfeito. A necessidade de gratificação instantânea é um componente da ganância. Essa mesma política da ganância, também em jogo com as pessoas buscando amor, elas querem uma satisfação imediata. O amor verdadeiro raramente é um espaço emocional em que as necessidades são recompensadas instantaneamente. Para conhecer o amor verdadeiro, temos que investir tempo e compromisso. Vamos pensar então numa comunhão amorosa, na comunidade. Quanto mais verdadeiros nossos amores românticos, menos sentimos compelidos a enfraquecer ou a cortar laços com amigos para fortalecer os nossos vínculos com os nossos parceiros. A confiança é a pulsação do amor verdadeiro e nós confiamos que a atenção que nossos parceiros dão aos nossos amigos e vice-versa não tira de nós nem nos diminui. O que aprendemos com experiência é que a nossa capacidade de estabelecer conexões de amizades profundas fortalece todos os nossos lados íntimos. Em vez de fugirmos de nossa solidão e de tentar esquecê-la ou negá-la, temos que protegê-la e transformar num recolhimento proveitoso. A reciprocidade já é a prática do amor que nos oferece um lugar de segurança. Nós vamos nos arriscando mais a perder é nos magoarmos de nos sentir dor. Arriscamos a ser afetados pelas forças além do nosso controle. Mulheres são encorajadas pelo pensamento patriarcal a acreditar que deveríamos ser amorosas. Mas isso não significa que sejamos mais emocionalmente do que nossos semelhantes do sexo masculino para fazer o trabalho amoroso. Companheiros que são incapazes de reagir com uma compaixão quando nos escutam falar sobre nossa dor, posso lhes compreendê-lo ou não.
quase sempre são incapazes de ouvir, porque a dor expressada serve de gatilho para os seus próprios pensamentos e sentimentos de impotência e desamparo. Muitos homens nunca querem se sentir desamparados e vulneráveis. Pensando no romance, o doce amor, todo mundo gosta de imaginar que mulheres são românticas e sentimentais em relação ao amor e que os homens as acompanham até onde elas querem chegar. Para sermos capazes de avaliar criticamente um parceiro, precisaríamos dar um passo atrás e olhar criticamente para nós mesmos, nossas necessidades, desejos e anseios. Ao avaliar nossas necessidades e então escolhermos os nossos parceiros cuidadosamente, tememos descobrir que não há ninguém para amar. A maioria de nós prefere ter um parceiro em que falte algo até um parceiro algum. A parceria, ela só dura se as duas partes se mantiverem comprometidas em amar. Nem todo mundo pode suportar o peso do amor verdadeiro. O medo de encarar o amor verdadeiro, ele pode realmente levar alguns indivíduos a permanecerem em situação de escassez e frustração. Lá eles não estão sozinhos e nem correm riscos. Perda. Amar na vida e na morte. Quando amamos todos os dias, não precisamos da ameaça iminente da morte certa para nossos verdadeiros nós mesmos. Nossa permissão para que sintamos a perda das pessoas que amamos é uma expressão do nosso compromisso, seja uma forma de comunicação e de comunhão. Estar aqui, agora, não significa deixar de fazer planos, mas aprender a investir uma pequena quantidade de energia na elaboração de projetos para o futuro. É uma vez que esse planejamento esteja feito, nos libertamos do apego. Ao aprender a amar, aprendemos a aceitar a mudança. Sem mudança, não podemos crescer. Nosso desejo de crescer no espírito e na verdade é como nos posicionamos diante da vida e da morte, prontos para escolher a vida. O amor redentor, fazer a escolha fundamental de ser salva, não significa que não precisemos de apoio com problemas e dificuldades. É simplesmente um gesto inicial de assumir responsabilidade pelo nosso bem-estar. Admitir que estamos sim partindo nossos ferimentos e nos abrindo para a salvação que deve ser feito pelo indivíduo. Quanto maior a nossa compaixão, mais conscientes estamos das formas de nos movermos em direção aos outros, que tornam a cura possível. Quantos anjos falam de amor, por exemplo? Homens que são apegados de uma forma positiva à mãe são capazes de equilibrar esse vínculo negociando uma dependência, autonomia e podem estendê-los para os laços afetivos com outras mulheres. O amor, ele não acaba com as dificuldades, ele nos dá os meios para lidar com elas de maneiras que podemos aprimorar o nosso crescimento. Não importa quão dura ou terrível, ou seja, a nossa vida ao rejeitar o desamor, ao escolher o amor, podemos ouvir as vozes da esperança que falam ao nosso coração. Pensa nisso. Então, vamos para o plano de ação de hoje. Primeira pergunta: o que você aprendeu na sua infância sobre o amor? Segunda, o que você vivenciou na infância sobre o amor? Terceiro, você via gestos de carinho e afeto entre seus cuidadores? Quarto, era uma criança acolhida? Quinto, o que a sua criança interior guarda aí dentro que ainda precisa ser trabalhado? Pensa nisso, porque afinal, quem cuida da mente, cuida da vida. Um grande abraço. Tchau, tchau.